Essa semana eu ia começar a falar com vocês sobre memória, dificuldade de memória, para depois falarmos especificamente de algumas doenças, como por exemplo a doença de Alzheimer. Mas eu tive que fazer uma pausa na programação e gravar esse vídeo na data de hoje, quarta-feira, 13 de março de 2019, porque hoje nós vivenciamos mais uma tragédia em nosso país. 2 indivíduos na cidade de Suzano, no interior de São Paulo, mataram 8 pessoas, 5 crianças de uma escola estadual, 2 funcionárias dessa escola e mais um senhor que tem um parentesco com um desses assassinos, e depois eles se mataram. Uma tragédia como essa sempre machuca a gente, sempre comove a gente, sempre faz a gente ficar sensível até onde pode chegar a crueldade de um indivíduo. A gente se revolta, a gente tem compaixão para com os familiares, para com as vítimas. Mas se a gente deixar, isso vai passando e a rotina da vida vai voltando e a gente deixa de pegar uma lição importante, uma mensagem importante de que existe algo muito grave, existem pessoas tão doentes, tão desestruturadas, que são capazes de cometer uma atrocidade como essa, e isso pode acontecer numa escola, pode acontecer num cinema, pode acontecer no meio da praça. Não tem como a gente se proteger, a não ser que a gente, enquanto sociedade, comece a buscar esses indivíduos numa fase precoce, na infância, no momento em que eles possam estar demonstrando sinais de que existe algo errado com eles, de que eles fogem de um padrão saudável de comportamento, olhar esses indivíduos e tratar deles de alguma forma. Se a gente fugir dessas pessoas, se a gente fugir dessa reflexão, talvez a gente não consiga se proteger e talvez a gente não consiga proteger quem a gente ama. E é para isso que eu te chamo hoje, para essa reflexão. Esses 2 indivíduos que mataram 8 pessoas e depois tiraram a própria vida, eles são cruéis, eles são monstruosos, sim, mas eles também são doentes. E quando eu digo isso, não é para minimizar a responsabilidade, a brutalidade, a crueldade do que esses indivíduos fizeram, de forma nenhuma, mas é para mostrar a necessidade de enxergarmos, a partir de um momento que a gente percebe que existe uma doença por trás disso, será que nós podemos perceber sinais de outros indivíduos também doentes para que possamos ter ações preventivas nesses indivíduos para evitarmos tragédias futuras? Essa que é a questão que eu coloco aqui hoje. Essa é a reflexão que eu chamo todos vocês a fazerem. Será que na nossa história, quando a gente olha para trás, na nossa infância, na nossa fase escolar, ao longo da vida, será que nós não percebemos, não convivemos com pessoas estranhas, com pessoas de comportamento atípico, pessoas antissociais, pessoas que demonstravam um caráter perigoso? E ao invés de tentarmos identificar essas pessoas e de alguma forma, enquanto sociedade, buscarmos tratar essas pessoas, buscarmos ferramentas para que essas pessoas pudessem se estabilizar, evitando que elas acabassem entrando num caminho destrutivo que alimentasse ódio, ira, raiva, rancor, a ponto de, num extremo patológico, decidirem acabar com o mundo e com elas mesmas? Será que quando a gente esbarrou com essas pessoas, a gente não preferiu se distanciar delas e fingir que elas não existem, ao invés de procurarmos formas de protegê-las e com isso proteger aos nossos, a quem amamos?
Um momento tão doído como esse é um momento que a gente precisa parar para pensar. Será que as ferramentas psicopedagógicas das escolas não poderiam ser aprimoradas para, ao identificarem alunos difíceis, né, rotulados como difíceis, como problemáticos, ao invés de excluí-los, né, ou de alimentar o ódio deles, a gente não poderia pegá-los e usar ferramentas terapêuticas para, se não for possível, curá-los, mas pelo menos trabalhar para que eles não se tornem uma ameaça para a nossa sociedade, para nossas famílias, né, para o nosso convívio. Essa reflexão ela é doída de ser feita porque ela exige uma autocrítica, né, um exame de consciência, mas ela é importante ser feita sim, porque nós já sabemos que simplesmente ficarmos distante de quem é estranho, de quem é diferente, de quem é mentalmente ou psiquicamente doente, isso não nos protege. Precisamos conversar, precisamos refletir, precisamos compartilhar ideias, né, sem verdades absolutas, né, sem pré-julgamentos, sem simplismo, porque o problema é muito complexo. Precisamos todos juntos conversarmos e buscarmos formas de pegarmos esses indivíduos enquanto crianças e adolescentes, identificarmos eles e trabalharmos eles para que eles não se tornem os monstros que cometem essas atrocidades. É muito provável que essa seja a única forma, o único caminho, por mais difícil que seja, de conseguirmos evitar que novas tragédias como essa aconteçam.